Gente, deixa eu resumir a semana para vocês, que essa semana só teve lives que nem todo mundo pode acompanhar, porque são, em geral, longas. Então, sobre a questão da vacina, fora a questão de competência, que é aquela que justificou tirar o Lula da cadeia para colocar ele na presidência da República, né, apesar da condenação por unanimidade por 9 juízes diferentes de 13 instâncias do extinto Poder Judiciário brasileiro, né, e fora a elevação da mini competência do STF democrático para investigar ou para julgar o que quer que seja, né, elevado à maxi competência autoatribuída pelo Alexandre de Moraes a si mesmo, em mais uma violação da letra da Constituição de 88, vamos às palavras dele sobre o caso das vacinas. Depois de 77 páginas recheadas de análises sobre as opiniões emitidas no passado sobre vacinas pelo Bolsonaro, né, com mensagens do Twitter e um monte de citações, né, quais são os fatos envolvendo o presidente? Então, nas palavras do ACM, abro aspas, diante do exposto e do notório posicionamento público de Jair Bolsonaro contra a vacinação, objeto da CPI da pandemia e de investigações desta Suprema Corte, é plausível, lógica e robusta a linha investigativa sobre a possibilidade de o ex-presidente, de maneira velada e mediante inserção de dados falsos no sistema do SUS, buscar para si e para terceiros eventuais vantagens advindas da efetiva imunização, especialmente considerado o fato de não ter conseguido reeleição nas eleições gerais de 2022. Imprescindível, portanto, a realização de diligências, inclusive com eventual afastamento excepcional de garantias individuais, etc., etc. A Procuradoria-Geral da República, excepcionalmente, foi consultada, porque se tratava, afinal, de um ex-presidente da República, e ela confirmou o que o próprio Alexandre de Moraes já tinha constatado. Abro aspas de novo. Os elementos de informação incorporados aos autos não servem como indícios minimamente consistentes para vincular o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e a sua esposa, Michele Bolsonaro, aos supostos fatos ilícitos descritos da representação da Polícia Federal, quer como autores, quer como partícipes. A conclusão, gente, é que o que eles queriam era o celular do Bolsonaro. E como não havia meio legal de obter esse celular, eles deram um jeito ilegal. Atentatório à Constituição de 88 e até a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que protegem a inviolabilidade da correspondência e da intimidade de todos os seres humanos, né? Eles deram um jeito de tomar esse telefone na marra. Por quê? Porque o que quer que for encontrado, ou pedaço do que for encontrado dentro desse celular, vai constituir prova a ser vazada em conta-gotas para a imprensa e a ser exibida na CPMI, aquela que o governo teve que engolir em função do aparecimento das provas concretas do envolvimento dos seus agentes mais graduados na intentona armada do 8 de janeiro. E prova do quê? Gente, o objetivo do Alexandre de Moraes é conectar todas as pautas do que ele chama a extrema-direita ao golpe de Estado que o Jair Bolsonaro daria, né, caso não fosse impedido por ele, o paladino do Estado Democrático de Direito, nesse Estado onde não vale o direito. O problema real, gente, é mais do que óbvio e foi mais uma vez sintetizado em Ribeirão Preto. São as estrondosas recepções que o Brasil insiste em dar para o Bolsonaro e em negar para o Lula. E manifestações essas que apontam diretamente para 2026.
Se fosse o Lula que estivesse recebendo as recepções do Bolsonaro e o Bolsonaro que estivesse recebendo as recepções do Lula, o Alexandre de Moraes estaria desempregado como paladino da democracia. Aí, gente, para compor esse pacote, né, tem a história da censura. Né? A civilização, gente, é uma casca finíssima e muito, muito frágil, que demorou muitos milênios para ser construída. E o Congresso Nacional é a última fatia dessa casca entre nós e a volta à selva, que vai se tornando irreversível, vai se tornar irreversível se e quando e até quando for instalada a censura. É porque é ela que decide o jogo que, enquanto a discussão do Rush ainda rolava lá no Congresso, 13 bilhões de reais foram liberados para compra de votos na conversa entre o Lula e o Arthur Lira, na qual ficou pactuado o recuo que vai garantir um novo ataque. O que enterraria o projeto é a derrota no plenário, disse o nobre deputado Arthur Lira. E com todos aqueles bilhões no bolso, ele acrescentou que as coisas são cíclicas, que a maioria dos deputados não trabalha com radicalismos, que só falta que tenham a tranquilidade de entender o texto na sua plenitude e tal e coisa. Para a imprensa, o Arthur Lira fez o maior chororô contra as redes sociais. Houve ataques aos parlamentares, a pressão foi horrível, desumana, mentirosa. Houve ameaças a deputados e assessores. Foram atos quase de horror que eles fizeram sobre a Câmara. Ataques de quem, cara pálida? Das redes sociais ou dos usuários das redes sociais? As Big Techs foram acusadas de esconder publicações favoráveis ao projeto e de proibir o impulsionamento de postagens que destacavam os pontos positivos dele. É aquela velha história, né? Acuse o inimigo do que você faz, chame o inimigo do que você é. Qual é o fato? O fato é que o Google publicou, na sua página inicial, um artigo crítico à proposta, assinado, portanto. E o YouTube, a mesma coisa, um mero artigo. Nada a ver com impulsionamento, censura, golpe sujo. Quem censurou, para variar, foi o governo, sob a costumeira ameaça de multas milionárias por minuto se os artigos não fossem retirados da frente dos olhos da população e da opinião pública. E para completar o quadro, gente, 2 dias depois desse chororô todo, com 13 bi no bolso para distribuir, né, o Gilmar Mendes suspendeu as investigações contra o pai do Arthur Lira, lá em Alagoas. A conversa, gente, é que as redes sociais não podem ser terra de ninguém. Quer dizer, não podem ser terra de vocês, de mim, do povo brasileiro. Né? Tem que ser, como tudo mais, terra dos donos do poder. As redes devem ser mais proativas na remoção de conteúdos de desinformação, de discurso de ódio ou que atentem contra a democracia. Beleza, lindas palavras. Mas o que é desinformação para esse governo e para o Supremo Tribunal Federal? Durante a campanha eleitoral era, por exemplo, fazer qualquer menção à biografia real do Lula. Você não podia dizer, né, que ele tinha sido preso, nem por qual razão ele tinha sido preso. E o que é discurso de ódio? É dizer do STF ou de qualquer petista o que eles dizem o tempo todo da ultradireita radical. E o que é atentado contra a democracia? É fazer manifestações naquele estilo marca registrada do PT, né, de invadir, depredar, incendiar ministérios e palácios da Praça dos Três Poderes, sem ser petista. Né? Ou dizer sobre as urnas brasileiras o que a Constituição da democraticíssima Alemanha afirma sobre as urnas dela.
Gente, o policiamento das redes desde o 11 de setembro de 2001, né, desde aqueles atentados do Bin Laden, né, as polícias do mundo democrático desenvolveram métodos poderosos e eficientíssimos de policiamento da rede. E com isso, eles conseguiram efetivamente evitar a repetição de atentados daquele calibre e prender milhares de terroristas, de criminosos, de tarados que perambulam pela rede social, como perambulam pelo mundo físico também. A verdade, gente, é que com o PL 2630, né, a ditadura reivindica explicitamente se apropriar ela dos algoritmos e dos expedientes que as polícias democráticas aplicam contra o crime na internet para usar esses algoritmos contra nós, né? Eles mantêm o discurso contra o crime, pela segurança pública do mundo civilizado, mas a parte que eles não contam é que, assim como o PT faz aqui fora, né, no mundo físico, o PL da censura redefine, o que é crime na internet, e dois, quem são as vítimas a serem protegidas, naturalmente eles, e quem são os bandidos a serem reprimidos, que somos nós, o povo, naquele sentido que essa expressão tem no preâmbulo da Constituição americana, né? Aquele povo de quem deve emanar todo o poder. E se o Congresso resistir, né, o Supremo Tribunal promete julgar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Já tem duas ações para isso, uma na mão do Fux, outra na mão do Toffoli, e o Toffoli já se declarou disposto a mandar dele para o plenário. Mas o que diz esse antidemocrático artigo 19 do Marco Civil da Internet, né, que foi das poucas coisas feitas democraticamente no Brasil? Passo a ler para vocês. Artigo 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiro, se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Parágrafo 1º. A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Parágrafo 2º. A aplicação do disposto nesse artigo para infrações a direitos de autor e a direitos conexos depende de previsão legal específica que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no artigo 5º da Constituição Federal. E vai por aí adiante o artigo 19, que eles querem declarar inconstitucional. Embora ele afirme tudo que está afirmado no artigo 5º da Constituição, que é cláusula pétrea, que é o direito à livre expressão do pensamento e etc., a liberdade de empresa e tal. Então, gente, todos esses dois episódios, né, que parecem fortuitos, não são fortuitos, né? Teve uma experiência famosa com cachorros, né, do médico russo Ivan Pavlov, né? Essa experiência aconteceu há 120 anos e demonstrou como funciona o condicionamento dos animais, entre eles o primata chamado Homo sapiens. Toda vez que os cachorros que ele estava testando eram alimentados, o médico tocava uma sineta. E com o tempo, os cachorros passaram a associar a sineta com a comida. E então passaram a salivar e babar só de ouvir a sineta, mesmo que o prato tivesse vazio. E dessa experiência, o Pavlov tirou a teoria do reflexo condicionado.
que diz mais ou menos o seguinte: os seres vivos já nascem programados para terem determinadas reações diante de situações específicas. Diante de um tubarão, por exemplo, um surfista automaticamente tem os músculos tensionados e foge com energia redobrada. O Pavlov provou que era possível produzir a mesma reação sem o tubarão se ele associasse tubarões a um tipo artificial de alarme, como, por exemplo, aquela musiquinha do filme do tubarão. Tchan, 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 tchan. Basta isso para as pessoas já terem a mesma reação que teriam na frente de um tubarão de verdade. Então, assim como a antecipação, argumento por argumento, de como associar o próximo crime em escolas infantis, que era para lá de previsível no mundo em que nós vivemos, né, a escalada do extremismo de ultradireita, né, e culpar por isso a falta de controle do Estado sobre as redes sociais, foi objeto de um meticuloso trabalho do capítulo do grupo de transição do governo Lula, chefiado por um indivíduo chamado Daniel Cara, do PSOL, né, lá por novembro de 2022. Né? E assim como isso já estava armado desde lá, a armação da alternativa de emergência para declarar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet também já está pronta desde sempre. Não foi uma coisa desse momento. Né? Esse Daniel Costa, a propósito, gente, é um daqueles líderes estudantis profissionais, né, que depois de velhos demais para continuar no ramo, depois passaram 20 anos, né, como líder estudantil, né, foi elevado a professor da Faculdade de Educação da USP, né, que é aquela que forma outros professores. É puro Gramsci, né? Ele passou a vida inteira, portanto, formulando e martelando na cabeça, primeiro dos seus colegas e depois dos seus alunos, né, a tese que ele acabou reescrevendo no relatório do grupo de transição do governo do Lula. Nada disso que aconteceu essa semana, gente, foi desencadeado pela intenção de proteger as nossas crianças e nem muito menos pela necessidade de fazer isso com uma urgência anestésica. Né? O ataque lá em Blumenau foi só a sineta do Pavlov, que pôs para tocar a musiquinha do tubarão, conforme combinado, para ver quantos congressistas e brasileiros bem intencionados se deixariam enganar por mais essa trampa. Né? Tudo que eles fazem é assim. Agora, essa semana também saiu o ranking mundial da liberdade de imprensa de 2023 da ONG Repórteres Sem Fronteira. E o Brasil aparece em 92º lugar numa lista de 180 países. Lá se mostra que liberdade de jornalista já é maior na Ucrânia, em plena guerra, do que no Brasil depois de 4 meses do Lula. E aí eu lembro a vocês, gente, quando os nazistas tomaram o poder em 1933, né, havia plena liberdade de imprensa na Alemanha. A partir de 1934, né, por meio de decretos e de leis empurradas sobre o parlamento, passou a ser ilegal criticar o partido nazista. Fazer uma mera piada sobre o Hitler passou a ser alta traição. Né? E os nazistas chamavam o Terceiro Reich de uma forma superior de democracia. Já ouvimos essa frase, né? Só por um intérprete como Hitler, a verdadeira vontade do povo poderia se expressar, já que no Congresso os interesses em choque deixavam o povo de lado. Em Genebra, um enviado especial do Hitler a uma conferência europeia de liberdade de imprensa, pouco antes da Segunda Guerra, discursou para afirmar que a imprensa nazista servia o povo alemão num nível que nem a inglesa, nem a francesa, nem a americana podiam fazer, porque somente na Alemanha havia um Estado que realmente representava o povo. O Hitler dizia, gente, que o erro do socialismo soviético foi querer socializar a propriedade, porque o correto era socializar o ser humano.
o Hitler permitia a propriedade privada enquanto os empresários seguissem as orientações do Estado nazista, ao contrário dos soviéticos. E para confirmar, eu cito para vocês um discurso dele que aparece em vários livros de história da Alemanha. Aspas. Qual a importância dessa questão, afinal, se eu imponho a todos uma disciplina de que eles não podem escapar? Deixe que eles tenham quantas terras e quantas fábricas eles quiserem. O fator essencial é que o Estado, através do partido, paira supremo acima deles, independentemente de serem patrões ou trabalhadores. Nada disso é essencial. O nosso socialismo é muito mais profundo do que isso. Ele estabelece uma relação de cada indivíduo com o Estado, para que se dá, então, ao trabalho de socializar bancos e fábricas. Nós socializamos os seres humanos. Não, gente, não é mera coincidência. O modelo petista de economia política é muito mais próximo do nazismo alemão e do fascismo italiano do que do socialismo soviético. E os seus métodos de ação, cada dia, são mais semelhantes aos da Gestapo.